Olá, sou Marcelo Comparini, da Potencial Consultoria Pecuária, e essa é a aula 1 do primeiro módulo de Planejamento Produtivo para Fazendas de Gado de Corte, em conjunto com a Vitorino Agrogestão. Neste primeiro módulo, iremos abordar os seguintes temas. Apresentando uma fazenda. Qual é a forma de se observar? Então, didaticamente, nós vamos apresentar uma fazenda para que possa entender como funciona, né, as observações que devem ser feitas dentro de um diagnóstico produtivo para uma fazenda de gado de corte. No segundo tópico, iremos abordar o inventário do rebanho. Depois falaremos sobre o inventário de pastagens. E por último, falaremos sobre orçamentação forrageira. Então vamos para o primeiro tópico. Apresentando uma fazenda. Didaticamente, nós vamos dividir a fazenda em 4 quadrantes, correto? Sendo que o primeiro quadrante que a gente começa a observar e fazer alguns apontamentos, levantamentos, é com relação à infraestrutura. O que são as infraestruturas? As cercas, as aguadas, barracões, instalações. Se a fazenda tem curral para confinamento, se tem coxo para suplementação a pasto. Quais são os estados? Se tem coxo bons para suplementação mineral, né? Se tem fábrica de ração, qual que é o estado da curralama que ela tem? Quais são essas distâncias entre os pastos e a curralama, principalmente se uma fazenda for trabalhar, por exemplo, com IATF? Então, tudo isso aí são as infraestruturas que a fazenda tem. Tem barracão para guardar maquinário? Então, tudo isso aí são infraestruturas que a fazenda possui e a gente deve observar. Também, neste quadrante, a gente inclui aqui o parque de máquinas, né? O tamanho desse parque de máquinas, na maioria das fazendas de gado de corte, o parque de máquinas é superdimensionado, né? A turma pensa às vezes igual lavoureiro. Então, gosta de um parque de máquinas, às vezes, um pouco mais dimensionado, muito acima do que a real necessidade, do que a fazenda interessa. Por que a gente fala da parte de infraestrutura, né? Porque tudo que está lá dentro vai proceder manutenções. E manutenção, né, é um custo que vai impactar o custo total de produção. Além disso, são as infraestruturas que vão proporcionar, além disso, a infraestrutura é que vai proporcionar alguns tipos, né, de manejos que podem ser implementados dentro da fazenda. Então, isso aí a gente tem que ficar realmente de olho, além de impactar custo, além de impactar os tipos de manejo que a fazenda tem, né? Por exemplo, as cercas da fazenda estão em condições de ruins para péssimas. Não vai adiantar a gente tentar implementar, por exemplo, um manejo de pastejo rotacionado, porque não vai ter condição do gado ficar no pasto que teria que ficar, né? Então não tem como dar manejo. Outra coisa, essas cercas em péssimo estado, o que vai acontecer? Vai implicar um maior custo de manutenção, por exemplo, para a fazenda. Isso vai impactar o custo final da arroba produzida, do bezerro produzido. Então, tudo isso aí tem que entrar no diagnóstico produtivo que eu coloco no quadrante de infraestrutura, correto? O próximo quadrante que a gente olha é o administrativo e gerencial, né? Por exemplo, só voltando lá para não esquecer, dentro da infraestrutura também entra se a fazenda possui retiros, né? Então isso aí tem que tá dentro da logística de manejo da fazenda, correto? Porque isso também vai impactar o sistema de produção, vai impactar eficiências
produtivas, correto? Então, pulando aí para o quadrante de administração e gerencial, o que a gente vê dentro desse quadrante? A organização que a turma tem, que a equipe tem, né, em coletar dados, em processar dados, em tomar decisões. Então, isso aí é um dos itens que a gente olha dentro da fazenda, nessa divisão dos quadrantes aí, que realmente vai impactar de maneira decisória o que a gente pode recomendar de melhora de eficiência e de melhora de produtividade. Tá certo? Dentro disso aí também a gente costuma colocar os dados pluviométricos, a região que a fazenda está, como altitude, né, fertilidade de solo, a gente deixa isso tudo dentro do nosso administrativo. Se tem mapa da fazenda, né, se ela tem os mapas, não de georreferenciamento, mas os mapas com os pastos, com as divisões de pastagem, com a quantidade de estrada que essa fazenda tem interna, né? Uma outra coisa que a gente coloca que vê aqui dentro da parte administrativa gerencial, por exemplo, uma fazenda que trabalha com confinamento, qual que está sendo a capacitação ou a capacitação que esse funcionário, que esse trabalhador que está ali, que esse colaborador que está ali junto à fazenda tem com relação, por exemplo, ao sistema de confinamento. Ele foi capacitado para isso, ele veio contratado com essa capacitação dentro do sistema produtivo da fazenda, dentro do procedimento de contratação da fazenda, está linkando o que está sendo produtivo com a capacitação necessária que esse novo funcionário está sendo, que essa nova função ou esse novo colaborador está sendo procurado aí no mercado. Então, tudo isso aí a gente leva dentro da administração, do quadrante administrativo gerencial, correto? Outro quadrante que a gente trabalha é o rebanho. Como que está sendo feito, né, essa parte de manejo de rebanho? Tem atividades programadas? Esse rebanho está em condições zootécnicas e sanitárias que proporciona maior rendimento, maior eficiência, maior desempenho individual, por exemplo, correto? Então, tudo isso aí a gente vê dentro e coloca aqui dentro do rebanho. A quantidade de cabeça que tem, né? O rebanho é trabalhado em apartações, o rebanho passa por uma sistematização de pesagens, por exemplo, para acompanhamento de ganho de peso. Na venda de bezerros, na desmama, faz a pesagem desses bezerros, por exemplo. Pesa-se novilhas para entrada em estação de monta. Então, tudo isso aqui vai dentro do quadrante do diagnóstico produtivo do rebanho, tá certo? Quais são as categorias que essa fazenda trabalha de rebanho? Tudo vai dentro desse quadrante de rebanho, tá certo? Qual é o peso? Qual é a quantidade por categoria? Tudo isso dentro do quadrante rebanho, correto? Essa turma tem índices zootécnicos levantados para este rebanho, né, que já linka também com o administrativo gerencial. Então, isso também deve ser colocado aqui no quadrante de rebanho. Próximo quadrante que a gente trabalha é o quadrante de pastagens. Como que está as condições dessas pastagens? Como, por exemplo, estande está bem formado? Não está?
tá rapado, tá passado, tá certo? Então, qual que são as condições que essas pastagens se encontram na fazenda, tá? Então, estão sujas, estão limpas, cercas que entra lá também na infraestrutura, mas aqui é um olhar mais específico para um procedimento futuro de mudança, por exemplo, de um pastejo extensivo para a utilização de um pastejo alternado, por exemplo. Então, as condições de cerca são muito importantes. Aguadas, como que são as aguadas dos pastos? Como estão as condições de chegada dessas aguadas, das áreas de coxo, a área de chegada de aguada, a área de chegada de coxo de mineralização, como que está isso aí? Tudo isso aqui, todos esses itens que a gente demonstrou aqui, são pontuados no diagnóstico produtivo, no quadrante de pastagens, tá certo? Qual que é o grau de efetividade, qual que é a efetividade das áreas de pasto, né? Se a lotação que está sendo exercida nas áreas de pasto está correta ou não, né? Tem pasto passado, tem pasto rapado. Se a lotação que a fazenda tem atual está condizente com o que foi apresentado visualmente ou no levantamento do diagnóstico das áreas de pastagem, então tudo isso aqui a gente levanta dentro do quadrante produtivo de pastagens. Como eu disse, então esses aí são os 4 quadrantes que a gente utiliza didaticamente para facilitar a observação e o diagnóstico da fazenda como um todo, do global da fazenda, correto? Então, esses são os quadrantes utilizados. Então, aqui a gente apresentou uma fazenda nessa forma didática para que possa facilitar as observações. Volto a lembrar que com o tempo e com a experiência, né, quanto mais fizerem, quanto mais trabalhar dessa forma, vocês vão perceber que o elo entre os quadrantes, a ligação entre os quadrantes é muito mais intrínseca, né, e muito forte do que dessa forma didática que a gente colocou aqui, tá certo? Então este é o módulo, esse é o tópico apresentando uma fazenda utilizando os quadrantes de forma didática para o diagnóstico produtivo da fazenda. O próximo tópico é o que a gente vai observar e o que a gente vai levantar com relação ao rebanho. É muito importante fazer o inventário. Primeiro porque nós temos que dar um respaldo em quantidade de cabeça para o nosso patrão, né? A primeira pergunta que fazem é realmente a quantidade de cabeça que tem foi a quantidade de cabeça que comprou. A turma fica louca com auditorias, né, e tudo mais, justamente para saber se a quantidade de cabeça que está tendo dentro da fazenda foi igual à quantidade de cabeça que foi comprada, adquirida durante o processo de lotar a fazenda. Então, a importância de inventariar um rebanho. O inventário de rebanho vai nos fornecer vários dados que são extremamente importantes para decisões futuras quanto à produtividade que a fazenda está tendo hoje e o que pode ser recomendado de aumento de eficiência, de aumento de produtividade e através de lucratividade, tá certo? Não tem como fazer um procedimento de gestão de custos sem você ter um inventário de rebanho, né? E também não tem como saber se o seu rebanho está sendo lucrativo ou se a sua atividade está trabalhando dentro de patamares que
que proporcionam lucratividade sem você saber o inventário de rebanho. Então, o que a gente deve ver dentro do inventário de rebanho? Quantidade total de cabeça. Peso por categoria. O total de unidade animal. O que é unidade animal? É um índice de quilos, né, de peso vivo. Então, uma unidade animal representa 450 quilos de peso vivo, porque isso aqui facilita as tomadas de decisões, isso aqui nos mostra a produtividade da fazenda, e lotação de fazenda é dada em UA por hectare, não em cabeças por hectare. Então, a quantidade total de UA da fazenda e a quantidade total de UA por categorias animal. Né? Então, é muito importante fazer categorização do rebanho. É extremamente importante fazer categorização do rebanho, tá certo? Para inventariar também é necessário a gente saber qual é o sexo que está trabalhando. Porque tem fazendas que trabalham só com engorda de novilhas, por exemplo, só engorda de fêmeas, né? E tem propriedades que trabalham também com cria, recria e engorda, ou somente com cria. Então a gente vai precisar saber isso aí. O sexo dentro do inventário do rebanho também nos proporciona estratégias, né? Ou como que eu vou proceder, estratégias, por exemplo, nutricional, tá certo? Como que eu vou proceder, estratégias de manejo de pasto, né? Porque uma vaca prenha, por exemplo, né? É menos exigente do que um bezerro de desmama. Então isso aí nos proporciona também saber o que pode trabalhar, nos fornece dados para compor manejos dentro da fazenda. E a raça as raças ou a raça que essa fazenda está trabalhando. Então, para inventariar o rebanho, a gente precisa saber isso aí, quantidade de cabeça, peso em quilo, peso médio por cabeça, tá certo? Dentro do que está utilizando, e o peso médio geral da fazenda, global da fazenda, para que isso possa proceder o quê? A quantidade total de UA que a fazenda tem. Essa categorização de rebanho é muito importante para que se possa trabalhar e saber também se a fazenda trabalha com apartes, por exemplo, de animal, né? Que isso é importante para melhora e eficiência do desempenho individual do animal. O sexo e a raça. Ah, mas por que eu preciso saber raça? Raça também é muito interessante no inventário do rebanho, porque isso vai proporcionar estratégias, vai nos ajudar também a montar estratégias de manejo de pasto e estratégias de suplementação animal, ou quando esses animais forem para um confinamento ou para uma suplementação mais intensiva a pasto, tá certo? Então tudo isso aqui deve ser levantado dentro do inventário de rebanho. Com relação ainda ao inventário do rebanho, é necessário também levantar algumas atividades relativas ao rebanho, como, por exemplo, época de venda, quando que vai para o confinamento, quando que vai começar a suplementar, ou se já suplementa meio bica corrida esses animais, tá certo? Épocas de compra, mortes, né? Quais são épocas e categorias que mais morrem dentro da fazenda, época de desmama, época de estação de monta. Então são atividades que devem ser pontuadas também agora aqui nesse quadrante de inventário de rebanho, para fazer um melhor diagnóstico. Isso vai ajudar, quanto mais dados a gente tiver do rebanho,
melhor vai ser a tomada de decisão com relação a aumentos, né, a recomendações para melhoras de eficiência ou aumento de produtividade. Você vai trabalhar com maior banco de dados para poder realmente fazer uma intervenção de melhor qualidade e de maior resultado para essa fazenda. Uma outra coisa que o inventário de rebanho nos proporciona é saber e poder linkar isso juntamente com o fluxo de caixa da fazenda, né? Eu sabendo categoria animal, a quantidade animal que tem dentro daquela categoria, o peso, se eu trabalho com pesagens frequentes, então eu posso fazer o quê? Evoluir esse rebanho. Eu posso projetar este rebanho, né? Então, sabendo-se isso, eu posso melhorar e muito o quê? As minhas estratégias de manejo de pasto e manejo de suplementação, correto? Juntamente com isso, linkar ao meu fluxo de caixa, para saber se isso vai me proporcionar lucro ou prejuízo, ou eu vou ter que empatar o negócio, correto? Então, o inventário do rebanho proporciona também essa condição de fazer esse ajuste fino entre custo e produção, correto? Uma outra coisa que o inventário do rebanho também é de extrema importância é para nos ajudar a projetar o fluxo de comercialização, o fluxo de receita ou fluxo de carne, como queiram chamar isso aí, que também vai estar linkado ao fluxo de caixa da fazenda, tá certo? Então este foi o tópico inventariando o rebanho e qual é a importância e qual é o objetivo de se proceder um inventário de rebanho, tá? Deixamos aqui uma dica que o que não se mede não fornece dados para tomada de decisão. Então, a base é inventariar o rebanho. O próximo tópico é sobre inventário de pastagens. Nos vemos lá. O próximo tópico é inventariando pastagens, né? Fazer um inventário das suas áreas, das áreas de pastagens de uma fazenda, tá? Pasto não é somente um lugar que você foi lá, meteu uma cerca e pronto. E você pode chamar isso aí de pasto, né? Pasto tem que ter capim, pasto tem que ter água, pasto tem que ter um lugar para o boi lamber um sal, comer um suplemento. Então, isso aí são as áreas de pastagens. E é de extrema importância saber o que cada área de pastagem fornece de possibilidade de produção de forragem, tá? Então, por isso que se deve inventariar as áreas de pastagem. Somente através do inventário das áreas de pastagem é que você conseguirá fazer realmente um diagnóstico produtivo da fazenda. Claro que quando ela trabalha com pasto, evidentemente, obviamente, né? Para inventariar as áreas de pasto, uma dica que a gente dá é que faça através de numeração e não de nomes dos pastos, correto? Porque isso facilita os manejos dentro da fazenda, né? Pensa se um colaborador seu saiu e sua fazenda está todinha
nomeada as áreas de pasto por nome tipo Retiro Velho, Pasto 3, do Retiro Velho, Pasto do Macaco. Então tudo isso aí dificulta facilidade de manejo quando se tem trocas de colaborador. Então essa é uma dica que a gente deixa aqui no inventário de pastagem. Então como proceder o inventário de pastagens? Primeira coisa é passar todas as suas áreas de pastagem. Todas as áreas de pastagens devem estar dentro de uma planilha, para que você possa fazer o acompanhamento disso aí, né? Então, para inventariar pastagens, é interessante que coloque a numeração dos pastos. Então, pasto 1. E o que nós vamos colocar para cada pasto? O que nós vamos anotar? O que nós temos que observar para cada pasto? Então, vou dar um exemplo aqui. Pasto 26. Qual que é a forrageira? Qual que é a espécie forrageira? Qual que é o estande dessa espécie forrageira? Como que está sendo, visualmente está apresentado ali essa espécie forrageira? Está passada, está rapada, está num corte na altura certa, tá certo? Qual que é a área total do pasto em hectares? Qual que é a efetividade desse pasto? O que é efetividade? Nós vamos estar discutindo isso com um maior aprofundamento no módulo sobre pastagens, mas a gente tem que dar uma nota de efetividade para a pastagem, tá certo? Como está a condição e qual é o tipo de aguada e qual a distância dessa aguada, onde está alocada essa aguada dentro do pasto. Ela está centralizada, ela está escanteada, qual que é uma distância média que esses animais têm que andar dentro do pasto para que possa ir pastar e vir beber água, tá certo? Como é que está essa área de chegada dessa aguada? Essa aguada é natural, é artificial, essa aguada corre o ano inteiro, fornece água o ano inteiro, nas mesmas condições de vazão, ou ela seca em certo período do ano, e quando ela volta a correr ou a fornecer água, tudo isso tem que ir para o inventário das áreas de pasto. Exemplo aqui do pasto 41, né? Também deve entrar para dentro do inventário das áreas de pasto qual que foi a lotação ocorrida, qual que é a lotação presente que está lá dentro. Esse pasto já foi reformado, esse pasto não foi reformado, esse pasto já foi adubado, esse pasto já recebeu algum tipo de correção de solo ou não, né? Qual que é a porcentagem, por exemplo, de plantas invasoras que está cobrindo esse pasto? Claro que são dados empíricos, mas que vai ajudar bastante no diagnóstico da fazenda e também no fechamento depois dessa produtividade de forragem que essa fazenda tem. Em qual a capacidade, que vai impactar qual a capacidade de lotação que essa fazenda tem, né? A gente recomenda também que, se possível, faça as análises de solo pasto por pasto. Para quê? Para que entre dentro do inventário de pastagens e para que possa ter maior quantidade de dados para que possa trazer vale uma ótima recomendação, uma recomendação mais assertiva com relação a um aumento de produtividade que essa fazenda possa ter, tá? Então, dentro também do inventário de pasto, a metragem, né, a metragem de área de chegada dos coxos de suplementação, seja ele mineral, seja ele de suplementação farelada, né, de ração. Então, precisa colocar isso aí no inventário de cada área de pasto, correto? Importante também, né, não podemos esquecer que não só a metragem de área de chegada, mas
como que está sendo o acesso, como está a condição de acesso aos coxos, como está a condição de acesso aos pastos. Então, tudo isso aí tem que ser levantado e pontuado pasto por pasto no inventário, tá certo? Isso vai proceder dados para uma tomada de decisão muito mais assertiva. Então, esta aula aqui foi sobre inventariar as áreas de pastagens. Neste próximo tópico, abordaremos o orçamento forrageiro, que é uma ferramenta que auxilia em muito as metas produtivas e aumentos de produtividade em fazenda, tá certo? O orçamento forrageiro é de tamanha importância que isso, através de um bom planejamento do orçamento forrageiro, consegue-se baixar custo. Por que isso acontece? Porque através do planejamento da produção de pastagens, eu consigo ajustar, eu consigo tamponar, eu consigo trabalhar, eu consigo estimar o que a minha fazenda vai produzir mensalmente de forragem, correto? Contra o que o rebanho vai demandar de forragem. Então eu não vou trabalhar com pasto nem passado e não vou trabalhar com pasto rapado. Com isso eu aumento a produção de forragem. Eu consigo melhorar a eficiência de colheita de forragem da fazenda. Consequentemente, ela aumenta a produção de forragem que ela consegue produzir. Na mão do rebanho, eu melhoro o desempenho individual dos animais e também melhoro o aumento de lotação da fazenda. Com isso, eu consigo diminuir custo de produção. Pastagens mais perenes, né? Menor custo com reforma, menor custo com recuperação. Animais que ganham mais peso, animais que ganham peso mais rápido, animais que emprenham e parem e desmamam bezerros mais pesados, me diminui custo de produção, porque dilui custo fixo, né? Então, olha só a importância do planejamento forrageiro para dentro de uma fazenda. O planejamento forrageiro também nos fornece dados para estratégia de suplementação, épocas de abate, épocas de comercialização de bezerros, época que a gente deve começar a implantar a estação de monta, a iniciar a estação de monta. Então, tudo isso aí também nos ajuda através de um bom planejamento forrageiro, de um bom orçamento forrageiro. E como que a gente deve fazer o orçamento forrageiro? O orçamento forrageiro deve ser feito mensalmente, correto? Deve ser feito mensalmente. Então, para iniciar o orçamento forrageiro, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a região que a fazenda está inserida. Para quê? Para que a gente possa saber qual é o clima que age sobre aquela fazenda. Qual é o índice pluviométrico que essa fazenda possui. E isso tudo vai impactar o quê? Produção de forragem. E a gente sabe que produção de forragem está ligado diretamente ao clima, temperatura, pluviosidade, né? e tamanho de dias, de luminosidade. Então isso tudo influi a produção de forragem. E todo mês, um mês não é igual ao outro. Então todo mês a produção de forragem sofre uma certa interferência do clima. Na parte do rebanho,
o que acontece? Esse rebanho vem ganhando peso, ou esse rebanho vem aumentando, então ele vem ganhando peso, ele vem aumentando a lotação, ele vem aumentando a UA em cima dessa fazenda, a quantidade de peso vivo que está sendo praticada em cima da área produtiva dessa fazenda. Então a gente precisa achar como vai estabilizar isso aí. Então o orçamento forrageiro funciona para a gente definir a carga versus o suporte que a fazenda vai conseguir trabalhar mensalmente e durante o ano. É muito importante que faça as análises de solo para a gente descobrir qual é a produtividade, qual é a fertilidade basal da fazenda, né? Então, através da fertilidade, consegue-se também ajustar melhor a lotação da fazenda, porque vai descobrir quanto essa fazenda, através de clima, através de fertilidade base, ela pode produzir de pasto. Então, esses são os dados que a gente precisa levantar para começar a desenhar bem o orçamento forrageiro. Com relação ao rebanho, o que a gente precisa fazer? A gente precisa evoluir este rebanho. Do rebanho inicial, no rebanho base que temos no início do planejamento, no início do diagnóstico, precisamos agora evoluir esse rebanho em ganho de peso, em épocas de abate, né, quantidade de animais que vão sair nas épocas programadas de abate, quantidade de animais, se for uma fazenda de cria, por exemplo, qual que vai ser a época de nascimento e a época de desmama e a época de venda de vaca de descarte. Então a gente precisa evoluir, precisa projetar esse rebanho também mensalmente, para ir chocar entre produção de pasto e necessidade do rebanho. Então, carga versus suporte. Sabendo isso, vai desenhar nossa curva de lotação. Desenhando a curva de lotação, que é a demanda do rebanho, a quantidade de UA que esse rebanho vai imprimir sobre a fazenda, a gente trabalha agora com a curva de produção de pastagem, que é a curva de suporte da fazenda. Chocando essas duas curvas, a de demanda com a de produção, consegue descobrir aonde será o déficit forrageiro. E aí consegue tomar a decisão, a melhor decisão de que forma suplementar ou de que forma tamponar ou de que forma equilibrar esta produtividade, esta produção. Então, o orçamento forrageiro serve para que possamos descobrir realmente aonde será o déficit produtivo. Sabendo-se disso, a gente traça as recomendações para tamponamento, as recomendações para equilibrar a carga versus o suporte, a demanda do rebanho contra o que a fazenda produz. Então, esta é a importância do diagnóstico e planejamento do orçamento forrageiro para a fazenda. Através desta projeção, conseguimos ter uma visão de futuro antecipadamente. E isso é muito importante, porque dessa forma podemos tomar decisões embasadas em produção e custo.
Dessa forma, podemos chocar o que uma decisão proporcionará ou impactará de custo dentro do fluxo de caixa da fazenda. Então, conseguimos trabalhar de forma produtiva e de forma lucrativa. Então, terminamos aqui esse módulo 1, onde foi trabalhado os tópicos de apresentação da fazenda, do inventário do rebanho, do inventário de pastagens e do diagnóstico do orçamento forrageiro, mostrando como se deve proceder um diagnóstico para uma fazenda de pecuária de corte baseada a pasto. Nos vemos nos próximos módulos.